Boa tarde, irmãos, boa tarde, amigos, boa tarde a todos aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo, aqueles que me conhecem e aqueles que porventura ainda não me conhecem pessoalmente, mas irão me conhecer se Deus permitir. Eu vim aqui hoje para deixar uma palavra para nos auxiliar, a nos fortalecer espiritualmente. A passagem que eu vou ler agora, ela acho que muita gente já deve conhecer, tá? Deve ser uma passagem bem famosa para todos aqueles que conhecem um pouco da Bíblia, e ela é famosa também para aqueles que quase nada conhecem, pois é a passagem de José do Egito, um hebreu que foi vendido por seus irmãos simplesmente por inveja dele, e foi vendido para um grupo de ismaelitas, e depois ele chegou a ser vendido como escravo no Egito. Porém, Deus, por estar ao lado de José e por honrá-lo, da mesma forma como ele honrava ao Senhor, levou ele da escravidão a ser governador do Egito. Eu vou ler aqui o pedaço, fica no livro de Gênesis, no capítulo 39, tá? Eu vou ler alguns versículos. Eu vou tentar dar uma resumida porque o versículo é bem grande, tá? Eles são 23 versículos no capítulo. Porém, eu não quero me demorar com a leitura somente, por ser uma leitura que vai ficar um pouco extensa. Então eu tentei pegar aí os pontos chaves para passar para vocês e fortalecer a fé de cada um daqueles que vêm assistindo. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler capítulo 39 de Gênesis a partir do verso 3, tá? Quem quiser ler o verso 1 e o verso 2 para conseguir depois entender melhor essa história, vocês fiquem à vontade aí na casa de vocês, tá? José, ele foi levado, como eu falei, pro Egito através de uma traição dos seus próprios irmãos, que venderam a ele por um grupo de ismaelitas. E esse grupo de ismaelitas, chegando ao Egito, vendeu José para o capitão da guarda do faraó. O nome desse capitão era Potifar. E Potifar levou José para sua casa, e vendo ele que Deus era com José, colocou praticamente todas as coisas da casa aos cuidados de José, né? Aí, para não ficar nas minhas palavras, o verso 3 diz assim: vendo, pois, o seu senhor, e esse senhor é o senhor Potifar, tá? Capitão da guarda, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. No 4 fala assim: José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que o tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. No 7 diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, o senhor Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. José, porém, se recusou. E no 9 ele diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ela não deu atenção ao que José falou, irmãos, e ela continuou assediando. E no 11 diz assim: sucedeu-se num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos empregados da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora, né? José, por temer a Deus, por conhecer as obras do Senhor, por temer a ele e ser leal aos mandamentos do Senhor naquela época, as leis de Moisés, ele jamais se deitaria com a esposa do seu senhor, né, do seu patrão. Porém, ela, vendo-se recusada por José
naquele momento e todos os outros em que ele a recusou, ela resolveu se vingar dele. E ela denunciou ele ao seu marido como se José tivesse tentado alguma coisa. Veja o que ela fala para o Potifar no verso 16. E ela pôs a vestes de José perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. 18. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, este esteve ali na casa do cárcere. No 21 fala: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. Quando nós temos a presença de Deus, irmãos, na nossa vida, nós não devemos temer nada, pois o Senhor está conosco e nada de mal irá nos acontecer. Por mais que a situação seja ruim, por mais que no momento você não esteja enxergando uma saída, por mais que as calúnias e as difamações levantadas contra ti estejam ferindo o seu coração, lembre-se, sirva ao Senhor, mantenha-se firme na sua fé e Deus irá te honrar, assim como você está honrando ao nome dele. Jamais deixe que o desespero, a angústia ou qualquer outro sentimento venha diminuir a sua fé, porque Deus ele só quer um coração quebrantado para habitar. Jesus veio para nos salvar, ele não veio para nos condenar. Nessa época aqui Jesus ainda não tinha vindo ao mundo para nos salvar, eles só conheciam as leis de Moisés que Deus tinha dado para Moisés. Porém, mesmo assim, José foi fiel a Deus e ele se manteve íntegro no momento em que muitos dos homens iriam padecer. Muitos dos homens cederiam a esta mulher, pois muitos dos homens se achariam fracos nesse momento e, sem ter Deus no coração, eles iriam cair em tentação, iriam pecar contra o Senhor deles e a Deus. Pois, apesar de tudo, José sempre se manteve íntegro com Deus, sempre manteve o pensamento em Deus. Por isso que Deus, em qualquer lugar onde ele passava, Deus honrava, por amor a ele, como diz aqui no verso mais acima que eu acabei de ler, que através do amor que ele tinha por José, Deus honrou a casa de Potifar, tá? Se eu não me engano, tá no verso 5, tá? Onde ele fala que por amor a José ele abençoou todas as coisas da casa e do campo de Potifar. Porém, lembre-se, irmãos, quando nós servimos a Deus, nós sofremos perseguições, nós sofremos calúnias. Porém, o amor de Deus nos traz um conforto tão grande e uma tranquilidade para superarmos qualquer dificuldade que nós viemos a passar. Lembre-se que pessoas invejosas e pessoas de mau caráter irão surgir no seu caminho para tentar te atrapalhar, mas mantenha-se firme, pois Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem que seja a vontade de Deus se cumprindo. Deus pode até permitir algumas coisas em nossas vidas para que nós aprendamos algumas lições, pois a vida vem nos ensinando, e a vida nada mais é do que Deus agindo para nos ensinar e nos fortalecer, para quando os dias ruins chegarem, nós tenhamos preparo e maturidade para suportá-los sem nos perdermos no caminho. Irmãos, eu deixo um grande abraço a todos e que Deus venha abençoar a vida de vocês. Que Deus venha derramar as suas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus venha repreender todo o mal, toda a praga do inferno, toda enfermidade que venha ser lançada sobre a sua casa. Deus está repreendendo nesse momento, está jogando por terra. Todas as investidas de Satanás sobre a sua vida está sendo jogado por terra nesse momento, irmãos. Creia somente que a palavra de Deus é uma só e ela não faz curva. Ela sempre
falará a verdade. Sirva a Deus, independente das dificuldades que você encontrará no caminho, e você vai ver como você será recompensado pelo nosso Senhor Jesus, por Deus, quando chegar o dia do juízo. Lembre-se, dias maus estão surgindo e eles já estão à nossa porta batendo. Eles não vão esperar que a gente tenha maturidade suficiente para enfrentá-los. Eles estão chegando e essa praga que está assolando o mundo é uma prova delas. Está chegando a hora de Jesus voltar, irmãos. Por isso, se converta e se arrependa daquilo que você tenha feito de errado. Eu não sei o que você está passando nesse momento e não cabe a mim saber, a não ser ao nosso Senhor. Mas entregue a sua vida para Ele, converse com Ele, seja no seu quarto, seja na cozinha, no banheiro, seja no seu trabalho, seja na rua, caminhando. Pois você não precisa conversar com Ele em voz alta, converse com Ele até mesmo em pensamento que Ele irá te ouvir. Mas seja sincero nas suas conversas com Deus, nas suas orações. Fale com sinceridade, quebrante o seu coração e você vai ver as maravilhas que Deus tem para você e o que Ele irá fazer em sua vida. Deixa um grande abraço, que Deus abençoe a cada um e a todos. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todos.